A dispersão de gases de efeito estufa na atmosfera não respeita fronteiras ou políticas. Independentemente do local de emissão, em algum momento, o resultado será sentido por todos. Não tem como falar em mudanças climáticas, por exemplo, pensando só no nosso município ou no nosso país. Dióxido de carbono, metano e vapor d'água são alguns dos chamados gases de efeito estufa, o GES. O dióxido de carbono representa 85% do total desses gases na atmosfera. Eles são chamados assim por serem responsáveis pelo efeito estufa, um importante fenômeno natural que ocorre na atmosfera e que mantém a temperatura amena na superfície da Terra, o que permite a existência de vida no planeta. Acontece que a ação humana vem lançando uma grande quantidade desses gases na atmosfera, intensificando o efeito estufa natural. E as pesquisas mostram que isso está provocando o chamado aquecimento global. Segundo os pesquisadores, a Terra está retendo mais calor, o que tem enorme impacto no clima global e, consequentemente, na sobrevivência dos seres que aqui vivem. Para tratar desse problema, que é global, os países têm tentado se unir, desde o fim do século XX, para pensar em planos e tentativas para diminuir a emissão desses gases e frear o aquecimento da Terra. Mas como fazer isso sem interromper o desenvolvimento econômico dos países? O Protocolo de Kyoto, um acordo internacional proposto em 1997, estabeleceu que os países desenvolvidos deveriam reduzir suas emissões de gases de efeito estufa entre 2008 e 2012 em 5,2%, comparados aos níveis de emissão medidos em 1990. Infelizmente, os Estados Unidos, que são um dos maiores emissores de poluentes do mundo, não se comprometeram com as metas propostas e não assinaram o protocolo. Apesar disso, outros países desenvolvidos e muitos em desenvolvimento assinaram o acordo. Desse compromisso, surgiu um novo mercado global, o mercado de compra e venda de carbono. Esse mercado funciona assim. Um crédito de carbono vale 1 tonelada de CO2 equivalente. CO2 equivalente é a medida criada para representar o total das emissões de vários gases do efeito estufa. Com essa nova unidade de medida, foi possível calcular a emissão de poluentes de várias atividades humanas. Uma viagem de carro, ida e volta de Porto Alegre a Cuiabá, lança na atmosfera cerca de 1 tonelada de CO2 equivalente, o correspondente a um crédito de carbono. O crédito de carbono recebeu o nome Redução Certificada de Emissão, ou RCE, e é uma unidade comercial. Isso quer dizer que vale dinheiro, como se fosse uma ação na Bolsa de Valores. O mercado de carbono é regulado pelo Conselho Executivo do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, o MDL. É esse conselho que organiza a compra e venda de créditos de carbono. Os assuntos relacionados ao meio ambiente podem não ter fronteiras, mas as emissões de gases de efeito estufa variam muito de um país para outro. O que o mercado de crédito de carbono tenta fazer é diminuir as emissões dos países que mais lançam gases de efeito estufa na atmosfera, incentivando projetos que levem em conta a baixa emissão. Países que assinaram o Protocolo de Kyoto, que emitem menos gases de efeito estufa, têm créditos de carbono para negociar com as nações que ainda não conseguiram reduzir suas emissões. O protocolo dividiu os países participantes em 2 grupos. Anexo 1 reúne os países desenvolvidos e, portanto, os que mais emitem gases de efeito estufa na atmosfera. E o não Anexo 1, que reúne os países em desenvolvimento. O Brasil é um desses países. Em comum acordo, os países signatários decidiram que os maiores poluidores deveriam poluir menos e incentivar o desenvolvimento nos locais mais pobres do globo, equilibrando as contas das emissões. Mas como a ideia não era frear as atividades econômicas nos países já desenvolvidos, ficou estabelecido que eles poderiam comprar créditos de carbono para manterem suas produções. Os países do não Anexo 1,
que têm uma produção industrial menor, recebem esses créditos para investir em seu desenvolvimento econômico. Para regular o mercado de carbono, o protocolo estabeleceu limites de compra de créditos de carbono. As negociações também ocorrem quando os países investem em projetos de redução da emissão de gases de efeito estufa que se transformam em mais créditos de carbono. O objetivo desse mercado é equilibrar o desenvolvimento econômico entre as nações mais e menos desenvolvidas e incentivar a redução da poluição por todos os países. A mesma lógica funciona para empresas, que são grandes emissoras de gases de efeito estufa. As companhias podem comprar créditos de empresas que emitem menos. Também como as ações, os créditos de carbono são negociados nas bolsas de valores e o preço desses créditos varia conforme a oferta e a procura, do mesmo jeito que qualquer outro mercado. A maioria dos países do Anexo 1 superou a meta de reduzir em 5% suas emissões até 2012. Mas os números do aumento global das emissões não diminuíram. Ao contrário, na média, as emissões de gases de efeito estufa aumentaram em todo o mundo. Para muitos especialistas, o Protocolo de Kyoto incentivou a busca por tecnologias e projetos de redução da emissão de poluentes e de recuperação de florestas. Mas o cenário continua preocupante e dependente de soluções rápidas e em escala global. Muitos cientistas defendem a ideia de uma nova lógica econômica, que se baseie menos na queima de combustíveis fósseis e proteja o nosso planeta.